Mensagem 83, livro Caminho, Verdade e Vida, título Aflições. Citação da primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 13, diz Pedro: Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. O tema das aflições, que é um tema que perpassa grande parte da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre Bem-aventurados os aflitos, é o tema que mais nos toca, dado a nossa condição de seres sofredores em um mundo de provas e expiações. Então nós temos que perceber qual é a função da dor, qual é a função da aflição que abate todos os seres aqui na Terra, desde os mais aquinhoados na riqueza, no conforto, até aqueles que passam por privações materiais e vivem em pobreza ou mesmo até em miséria. Então, quando o apóstolo Pedro diz que nós devemos nos alegrar no fato de sermos participantes das aflições do Cristo, ele está considerando o processo de sublimação que a dor provoca em cada um de nós. Não é aquela ideia de sofrer por sofrer como se nós fôssemos masoquistas, mas sim é um processo de purificação. Tudo na natureza sofre, tudo recebe a ação de uma força exterior ou de um impulso interior que nos levam à condição mais aperfeiçoada, e essa força é dolorosa, porque o processo ele é de construção, e toda construção exige trabalho, exige esforço, e esforço tem a ver com dor. Quando a nossa consciência está cada vez mais iluminada, o impacto dessa dor vai sendo suavizado. Muitas pessoas têm uma resiliência muito grande, já têm uma maturidade espiritual maior e conseguem suportar situações aflitivas que outras pessoas não suportariam nem 10%. Porque aquela pessoa mais madura já tem, digamos, músculos espirituais para aguentar um peso bem maior. Mas o processo é doloroso porque requer trabalho. O benfeitor espiritual Emmanuel, nessa mensagem 83 do livro Caminho, Verdade e Vida, vai dizer o seguinte: é inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Ora, o que Emmanuel quer dizer com isso? Que todos nós teremos momentos na existência em que seremos colocados à prova, seja num sentido de perda afetiva, no sentido de solidão amorosa, no sentido de falta de um trabalho material, no sentido maior ainda de incompreensão daqueles que nos cercam, mesmo no trabalho espírita ou na nossa comunhão de fé. E quando a gente atravessar esses invernos, que são de fato ríspidos, o que vai nos manter aquecidos e fortalecidos e nutridos são as provisões que a gente armazenou nos dias de equilíbrio e abundância. Mas o que acontece conosco em geral? Quando as coisas estão bem, quando a nossa vida não tem dificuldades, a gente relaxa. A gente esquece a oração, a gente esquece o estudo, a gente se afasta do grupo de estudo espírita, a gente se afasta da assembleia de oração, a gente se afasta das leituras e diz, não, está tudo bem, não preciso mais procurar Deus. E esse é o nosso grande erro, porque na fase de fartura, de equilíbrio, é um momento para que a gente possa fortalecer a nossa estrutura psíquica e, no momento da prova, conseguirmos passar no teste. Ora, se o adolescente não se prepara antes da prova para realizar o exame, ele não vai conseguir passar. E ele se prepara no período de conforto, de bem-estar, onde ele está numa escola climatizada, com bons professores, com bons livros. Se ele desperdiça tudo isso e diz, isso aqui está tudo fácil para mim, não quero nem saber. Quando chegar o dia da prova, ele não vai passar. A gente não pode ser como um adolescente, a gente já é adulto, materialmente falando, espiritualmente falando, e os espíritos revelam que a Terra, depois que Jesus veio, ganhou seu status de maturidade. Então nós não podemos mais pleitear ignorância espiritual, adolescência espiritual, ou muito menos infância espiritual. É perda de tempo. Nos momentos favoráveis, de verão, como Emmanuel está usando a questão do inverno, né? O símbolo da estação que tem aquele período mais ríspido e com menos recursos. Nos períodos de verões, de primaveras, que tudo é flor, que tudo é beleza, a gente tem que aproveitar para fortalecer o nosso interior. E Emmanuel vai dizer, contemplareis o mundo na desilusão dos amigos muito amados, como templo em ruínas, sob os embates da tormenta cruel.
As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Então olha aqui como ele delineia muito bem esse momento de inverno, quando a gente vai ter a desilusão de achar que fulano era tão meu amigo e no momento que eu mais precisava, ele me abandonou. Aquelas grandes esperanças que eu nutria, aqueles sonhos que eu alimentava e acalentava no meu coração, eles não se realizaram. E aí? O que eu vou fazer? Eu vou desistir da vida? Eu vou fugir? Eu vou diminuir a minha fé? Eu vou perder minha convicção espiritual? Não. Porque é nesses momentos que nós somos testados. E aí Emmanuel diz, quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos a inquietação e a amargura, certo, não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Olha que bonito isso que Emmanuel diz. Ele vê a nossa limitação humana. Nós não somos seres angélicos, nós iremos chorar. Nós iremos ficar tristes, isso faz parte da natureza humana se entristecer. Porque nós sentimos o impacto da situação exterior. Então, chorar, ficar triste, ter aquele momento de angústia é natural. Agora, o que não é natural, para quem já tem uma fé espiritual fortalecida, é esquecer que existe a companhia de Jesus e de toda a espiritualidade superior. A gente está chorando, mas está sabendo, Deus está aqui ao meu lado, a espiritualidade está aqui me guiando e me conduzindo para o melhor caminho. E nunca nos desesperarmos perdendo a fé. E aí Emmanuel lança uma reflexão em relação a isso, sobre onde Jesus estaria nesses momentos que a gente está sofrendo. Porque muita gente fala assim, eu rezei tanto, eu passei horas em súplicas, em pedidos, fiz sacrifícios, mas cadê Jesus? Jesus parece estar tão longe, lá na esfera espiritual gloriosa dele. Onde é que está Jesus nesse momento que não me ampara, né? E Emmanuel vai dizer o seguinte, supondes acaso que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais porventura não recebo Salvador, ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Como isso é profundo! Como isso é profundo. Jesus não só está sempre ao nosso lado, como ele mesmo sofreu ingratidão, sofreu incompreensão, sofreu abandono, sofreu desprezo, sofreu agressão física, sofreu todo tipo de aflição que a gente possa imaginar enquanto ele passou aqui na Terra dando o seu testemunho de amor. Então ele sabe o que é tudo isso. Ele sabe o que é tudo isso que nós passamos e por isso, por nos compreender, ele está junto a nós por um sentimento de compaixão. Compaixão é o quê? É sofrer junto com. A palavra diz isso, né? Compaixão. É você estar sofrendo com o outro, junto do outro. Você sente a dor do outro. Então Jesus não só sabe tudo que a gente sente, como ele está junto por saber isso. Quem nunca passou por uma perda afetiva não tem como consolar uma pessoa que acabou de perder um filho. Porque essa pessoa que não passou pela perda não sabe como é essa dor. Só consola outra pessoa verdadeiramente quem conhece a natureza da dor. E isso Jesus conhece. Com certeza, ele está permanentemente ao nosso lado. E concluindo suas reflexões, Emmanuel vai dizer o seguinte: não olvidemos, portanto, que, nas aflições, é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo.